Fala empreendedor, hoje falaremos sobre a saga da família Matarazzo até a morte em 1837. Casa onde nasceu Matarazzo, em Castellabate, província de Salerno, Itália. Chegando ao Brasil, estabeleceu-se na cidade de Sorocaba atuando no comércio de secos e molhados onde, tempos depois, abriu uma companhia de produção e comércio de banha de porco. Dizem que ele trouxe da Itália a banha para esse fim. Será? Francesco Antônio Matarazzo nasceu em 9 de março de 1854, primogênito de 9 irmãos. Era filho do médico e comerciante Costabile, falecido em 1873, com Mariângela. O sobrenome familiar, de origem greco-sarracena, significa rocha forte, e o jovem Francesco fazia jus a ele, era musculoso e alto. A calvície prematura o fez optar por raspar os cabelos. Pai de Francesco Matarazzo. Vejam que lindo! Uma descendente da família publicou esta foto em uma página de um grupo de Castellabate e escreveu: "E minha tataravó Mariângela com seus filhos, incluindo Francesco e Nicola meu bisavô." Apesar de ser um dos homens mais poderosos de sua época, Matarazzo era simpático. Não era dado a grandes ostentações, ao contrário de alguns de seus descendentes, conhecidos como esbanjadores. Em 1924, em Nápoles, o conde deu provas disso ao encomendar um terno na sua alfaiataria preferida. O alfaiate estranhou, dizendo que um filho do industrial havia passado lá mais cedo e mandado fazer não um, mas 6 trajes. Matarazzo não titubeou: ele tem pai rico, eu não. Ao chegar ao Brasil, aos 27 anos, acompanhado de sua companheira Filomena e de 2 filhos, ele já tinha uma década de experiência no comércio. Além disso, trazia consigo economias equivalentes a algo entre 30 mil e 50 mil dólares, em valores atuais, não se fundamenta, portanto, a versão de que Matarazzo teria chegado pobre ao Brasil. Mas o jovem comerciante perdeu boa parte de seu patrimônio logo ao aportar aqui, em dezembro de 1881. No Rio de Janeiro, por um descuido no desembarque, ele viu naufragar 2 toneladas de banha de porco que havia trazido da Itália para vender aqui. Nos primeiros tempos de Brasil, ele comprava pessoalmente os porcos, extraía e embalava a banha, despachava-a em sua própria tropa de mulas ou a vendia em seu armazém. A produção caseira em poucos anos daria lugar a grandes fábricas, e as mulas seriam substituídas por caminhões e navios. Em 1890, veio para São Paulo e, com os irmãos Giuseppe e Luigi, criou a empresa Matarazzo e Irmãos e começou a importar farinha de trigo dos Estados Unidos. No ano seguinte, formou-se a Companhia Matarazzo S.A. que já contava com 41 acionistas minoritários. Em 5 de março de 1900, Francesco Matarazzo inaugura sua primeira unidade industrial em São Paulo, o Moinho Matarazzo na rua Monsenhor Andrade, no Brás. Em 1900, com dificuldades de importação do produto, Francesco construiu um moinho na cidade de São Paulo. A partir desse momento, seu império empresarial se ampliou velozmente, chegando a reunir 365 fábricas por todo o território nacional, e outros negócios como portos, estaleiros, metalúrgicas, moinhos etc. O resultado do grupo era um dos maiores do país. Neste período, 6% da população paulistana dependiam de suas fábricas. Em 1911, o conglomerado passou a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, IRFM. Uma imagem clássica na paisagem paulistana até o início dos anos 1990, o logotipo das IRFM desenhado e pintado sobre azulejo. Slogan: Fidelidade, Honra e Trabalho. A IRFM foi responsável pelo lançamento de diversos produtos que se tornaram muito populares, como os óleos Maria e Salada e a marca de massas Petibon. A empresa também foi o primeiro representante de vendas dos automóveis Fiat no Brasil. Em 1928, Matarazzo participa da fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP. Abaixo uma galeria de fotos de anúncios de seus produtos comercializados. Além de mostrar a grandeza de seu império, os anúncios graciosos mostram a cultura de uma época. Em 1920, foi inaugurado o Complexo Industrial da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, em uma área com 100 mil metros quadrados.
O local caracterizava-se por suas imensas chaminés de tijolos, que podiam ser avistadas a centenas de metros de distância. Este foi o primeiro parque industrial paulista com noção verticalizada de produção. Matarazzo também se fez presente em várias áreas sociais. Foi ele que comprou o Parque Antártica para o Palestra Itália. Sobre a compra, o site da Gazeta Esportiva conta que, em 1920, respaldado pelas indústrias Matarazzo, o clube comprou o campo de futebol e grande parte do terreno do Parque Antártica por 500 contos de réis, uma verdadeira fortuna à época. O Palestra Itália, então presidido por Menotti Falchi, se comprometeu a pagar metade do valor à vista e o restante em 2 prestações anuais de 125 contos de réis. 26 de abril de 1920, cheque da primeira parcela da compra do Parque da Antártica pelo Palestra Itália. Ele também financiou a construção, em 1904, do Hospital Matarazzo, na Bela Vista, nos arredores da Paulista. Trata-se de um conjunto de prédios em estilo neoclássico que foram tombados em 1986, como bem cultural de interesse histórico-arquitetônico. O hospital e a propriedade faliram, encerrando suas atividades em 1993, permanecendo fechado durante 20 anos. Em 2011, o imóvel foi adquirido pelo grupo francês Allard e está em processo de restauração. Claro que Matarazzo recebeu várias homenagens e títulos, mas a maior veio o rei da Itália, Vítor Emanuel III, que lhe concedeu o título nobiliárquico ao muito honorável Conde Matarazzo em reconhecimento aos auxílios milionários, ofertados em dinheiro e mercadorias, que enviava ao país natal durante a Primeira Guerra Mundial. Estabelecido na capital, Matarazzo tratou de resolver uma pendência antiga, já aos 41 anos, casou-se com Filomena, em setembro de 1895, numa cerimônia simples. A essa altura, o casal já tinha mais de 2 décadas de convivência e 9 filhos. Em 3 anos, a família se mudou para um enorme palacete, a segunda casa a ficar pronta na recém-inaugurada Avenida Paulista. Não havia mais nenhuma dúvida que Matarazzo fazia parte da nata da sociedade paulistana. De sua garagem sairia, no futuro próximo, o elegante Packard, carro com a placa número 1 da frota municipal. Sua importadora não parava de crescer. Francesco Matarazzo casou-se com Filomena Sansevieri, com quem teve 13 filhos: Giuseppe, Andrea, Ermelino, Teresa, Mariângela, Atilio, Carmela, Lídia, Olga, Ida, Cláudia, Francisco Matarazzo Júnior, sucessor do fundador, e Luiz Eduardo. Família Matarazzo posa na frente da casa da Avenida Paulista. Em 1896, a primeira residência Matarazzo começou a ser levantada na Avenida Paulista. Projetada pelos arquitetos italianos Giulio Saltini e Luigi Mancini, em estilo eclético, a casa permaneceu no local até o início dos anos 1940. Na foto abaixo, a casa é mostrada em 1910, imagem publicada no Acervo Iconográfico Pioneiros e Empreendedores, USP. Anos depois, nos anos 1910 e 30, a casa foi adaptada com uma série de mudanças, a partir das aquisições de novos terrenos ao redor e com a construção do nível superior. Nesta primeira fase, a mansão servia como residência do Conde Francesco Matarazzo. Trazemos uma figura que descreve a cronologia da construção da mansão, que foi publicada com o título A Urna Obra Brasileira do Circolo de Marcello Piacentini, e a Vila Matarazzo, de autoria de Marcos Tognon. Na condição de homem mais rico do país e do italiano mais rico do mundo, com uma fortuna de 20 bilhões de dólares, Matarazzo morre em 10 de fevereiro de 1937, após uma crise de uremia. Na época tinha a 5ª maior fortuna do planeta. Seu enterro atraiu uma multidão calculada em 100 mil pessoas, numa época em que a população da cidade era de 1 milhão de habitantes. O funeral do empresário, morto em 1937, levou 100 mil pessoas às ruas. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e um grande abraço!